Som. Bom dia, paz e graça a todos, em nome de Jesus, amém? Vamos colocar em pé, vamos dar início ao nosso culto. Que bom que vocês estão aqui, que nada os impediu, de estar aqui nesta manhã. Alguns de vocês sabem que eu estive fora uma semana, viajando por um motivo de saúde, a esposa do meu primo. A todos que acompanharam, graças a Deus ela está bem, fez a cirurgia, está bem. Mas a palavra que Deus nos deu, a noite para amanhecer o dia da cirurgia foi: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós sonhamos, pensamos ou imaginamos. Esse é o nosso Deus. Nós temos pensamentos limitados. Nossos sonhos são pequenos perto dos sonhos de Deus. Deus tem coisas maiores para as nossas vidas. E foi o que Ele fez na vida da Diana. A vida da gente aqui nessa terra é uma vida de experiências, de processos e de milagres. E o nosso Deus é poderoso. Ele é poderoso. Nós temos que ter fé, nós temos que confiar, nós temos que crer no nosso Deus do infinitamente mais. Infinitamente mais. Você tem sonho para a sua vida? Você tem desejos para a sua vida? O teu Deus pode fazer infinitamente mais. Não da forma como nós imaginamos. Porque Ele podia ter trazido um milagre sem cirurgia. Mas da forma como Ele conduz todas as coisas. O processo, nós não sabemos qual que nós vamos ter que enfrentar. Mas nós sabemos que o final, Ele sempre nos dará a vitória. Ele estará conosco. Você tem que confiar e crer num Deus que é poderoso. Eu gostaria que você colocasse a mão na direção do seu coração. Que você orasse nessa manhã. Talvez a sua fé nesta manhã está abalada. Talvez os teus sonhos estão frustrados. Talvez os seus pensamentos não tenham sido bons. Mas você está aqui diante de um Deus que primeiramente te chamou, te trouxe até aqui, e que pode fazer algo sobrenatural na sua vida. Que você possa abrir o seu coração, permitir que o Espírito Santo ministre na sua vida. Que Ele fale ao seu coração, que Ele renove a sua fé, que Ele fortaleça a sua fé. Pai, nós estamos aqui nessa manhã na Sua presença. É diante de Ti, Deus, que nós nos prostramos e nós nos colocamos, ó Pai. Nós nada podemos sem o Senhor. Nós nada podemos sem o Senhor. Senhor, Tu és Deus que sonda e conhece os nossos corações. E o Senhor sabe das nossas aflições, dos nossos medos, ó Pai. Mas nós queremos depositar nesta manhã tudo diante de Ti. Pedindo, ó Pai, que o Senhor traga sobre a vida de cada um de nós um renovo, uma nova unção, uma transformação, Pai, que nos permita, ó Deus, caminhar dentro dos propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Não permita que o medo venha nos paralisar. Não permita que a nossa pouca fé venha nos impedir de experimentar os milagres que o Senhor tem para fazer na nossa vida, Pai. Que nessa manhã o Senhor tenha liberdade, toda a liberdade, para falar ao seu coração. Através do louvor, através da palavra, através do Espírito Santo que nos leva a ouvir a voz do Pai. Nesta manhã, se renda ao Senhor, se renda ao Senhor,
Se renda ao Senhor de todo o seu coração. A palavra diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Adore o Senhor nesta manhã, com todo o teu coração. Você está triste? Deposite aos pés da cruz toda o que te tem causado essa tristeza. Você está com medo? Deposite aos pés da cruz. O nosso Deus do infinitamente mais está neste lugar. E Ele quer operar nas nossas vidas. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós, Senhor, entregamos este momento diante de Ti, Pai. E somente a Ti, somente a Ti, somente a Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. E você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, nós queremos te adorar, Senhor, porque sabemos que nós somos chamados por Ti, Senhor, para pregar o Teu Evangelho. Aleluia, adora o Senhor. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Oh! Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro que onde eu sou me enviou. Diga, eu tenho chamado, eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado do Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Oh, aleluia, aleluia. Muito sim para fazer, Deus. A vida é a mesma assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me Ele está sempre a me proteger. Oh, oh. Mesmo quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro de onde eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Diga, eu tenho chamado. Jamais nós podemos nos calar assim. Do Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado do Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Nós temos um chamado de Ti, Senhor. Aleluia. O mundo ele pode tentar de todas as suas formas de derrubar, mas você foi chamado por Deus. Aleluia. E agradeça a Ele nessa manhã,
Pois nós somos gratos por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, e ainda vai fazer. Porque só o Teu nome é santo, santo és o Senhor. Você pode cantar assim: grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Oh Deus, a cidade, Deus santo, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e muito digno. Temos a vitória, sim, ó Deus. Oh, teu inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, queremos o teu nome engrandecer e agradecer a Deus, oh, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e os céus. Queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer a ti, ó Deus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e os céus. Tu és grande, Deus, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Oh, na cidade, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diga, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, oh, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus sobre toda a terra. Você pode dizer assim: e os céus, queremos o teu nome, queremos o teu nome. Faça esse seu momento com Deus e agradeça a Ele por tua obra em nossas vidas. Confiamos em infinito amor, porque sabemos que tu és. Só tu és o Deus sobre toda a terra e os céus. Somos gratos, Deus, aleluia. Somos gratos a ti, ó Pai, porque em todo tempo o Senhor tem nos olhado, Senhor. Todo tempo o Senhor tem cuidado de nós. Deus, faz esse tempo que somos nós o teu Espírito,
Que Ele venha habitar em nossos corações, Deus. E que nessa manhã você não venha sair da mesma forma como você entrou, mas que você venha sair renovado. Basta você abrir o seu coração para que o Espírito Santo entre. Aleluia. Maravilhoso és tu, Senhor. Oh Deus, te adoramos. Vem ter liberdade aqui, Senhor. Oh, aleluia. Deus maravilhoso. Tem liberdade, Senhor. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, oh, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, oh Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Você pode dizer que você é casa? Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, oh, eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Vem mudando, Senhor. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Oh, mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Oh, ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Você pode dizer: eu sou tua casa. Eu sou. Espírito Santo de Deus, eu sou. Vem mudando, Senhor Deus. Muda as coisas. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Vem mudando. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara. Ele está sarando alma, sim. Ele sara minha alma. O teu perdão
mude as coisas de lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glorificado seja o teu nome, ó Pai. Exaltado seja o teu nome neste lugar. Espírito Santo, tens liberdade. Tens liberdade, tens liberdade, Espírito Santo. Tens liberdade, Espírito Santo. Tens liberdade para falar aos nossos corações, para ministrar a tua vontade, o teu querer. Tens liberdade, Espírito Santo. Faz em nós, faz em nós, faz em nós o teu querer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sem demoras, nós estamos recebendo nessa manhã com muita alegria a missionária Vânia, que é a esposa do missionário Abraão, que esteve aqui ano passado conosco, e a Thelma, né, que é companheira da missionária, né, trabalha com ela junto e tem nos feito uma ponte para nós aí da mulher rara. E bênçãos de Deus. Deus une propósitos, né? Deus une propósitos. Nós temos um propósito muito maior aqui nessa terra, que vai além do que os olhos humanos podem ver. E eu gostaria de convidar a missionária Vânia para estar aqui. Gostaria que vocês a recebessem com muita alegria, viu, igreja? Amém? Glória a Deus. Para nós é um prazer e creio que Deus a usará como um instrumento que já tem usado em suas mãos. Amém? Deus abençoe. Bom dia. Saúde, paz e prosperidade. Amém? Trago um abraço aqui da igreja de Juiz de Fora, né? Que um dia vocês vão conhecer, a outra parte dessa família imensa que é a família de Jesus. Amém? Eu queria que você agora apresentasse suas mãos ao Senhor. Eu queria que você agora se desligasse de toda e qualquer coisa. Nós já sabemos, mas não podemos cansar de repetir que cultuar a Deus é entrar na presença dEle, é se desligar de tudo, para que Ele venha e se manifeste em nosso meio com a presença sobrenatural, nos levando a um nível com Ele que nós ainda não experimentamos. Então, feche os seus olhos agora. Eu queria que você fizesse 1 minuto de silêncio e que você pensasse por que você veio aqui nesta manhã. Nós não saímos dos nossos lares simplesmente para estar em um ambiente. Nós saímos porque tem algo maior aqui que nós precisamos, que vai nos dar forças para vencer os obstáculos que se colocam à nossa frente. Nós não estamos aqui simplesmente porque temos amigos ou porque gostamos deste ambiente. Nós estamos aqui porque quem vem estar conosco neste lugar é alguém que nós não achamos nem palavras para explicar quem Ele é. Mas somente aqueles que têm uma vida com Ele conseguem senti-lo, conseguem ver que está tão perto, que é capaz de até ser apalpada essa presença de Deus. Então que você neste momento se desligue de tudo, para que essa presença seja real na nossa vida, para que essa presença seja algo tão vivo, que nos transforme, porque vir à casa de Deus é vir se encontrar com Ele, junto com os irmãos, e sermos transformados por Ele. Eu não posso aceitar entrar em um ambiente onde Deus está e sair do mesmo jeito. Porque se Ele está aqui, eu vou ter a oportunidade de ser tocado por Ele, de sentir essa presença, de estar com Ele, que é algo valioso para as nossas vidas. Então repita comigo essa oração: Senhor Jesus, não fui eu quem vim aqui nesta manhã, mas foi o Senhor quem me trouxe. Porque o Senhor me trouxe para me transformar, para falar comigo,
para preencher um vazio no meu coração. E eu estou aqui, porque eu preciso do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família. Não há nada que eu possa fazer sem o Senhor, porque o Senhor é tudo que eu tenho, o Senhor é tudo que eu preciso. Por isso eu me rendo nesta manhã para te ouvir, para receber, para aceitar todos os confrontos, tudo aquilo que o Senhor quer me ensinar. Fale ao meu coração, em nome de Jesus. Todos os tampões das trevas que querem me impedir de te ouvir, eu dou uma ordem, agora em nome de Jesus, saia, saia, para que esta palavra entre em meu coração, transforme a minha vida, mude a minha maneira de pensar e que eu seja liberto, em nome de Jesus, amém, amém. Diga para o seu irmão, você será liberto. Mas pastor, eu sou crente há muitos anos, eu já sou liberto. Nós somos libertos todos os dias. Todos os dias Satanás vem com engano para nos prender. Todos os dias ele tem uma arma para nos tornar cativo. E você precisa todos os dias dizer sim para Jesus. Eu já disse sim uma vez. Todos os dias você tem que reforçar. O Senhor é o Senhor da minha vida. É o Senhor da minha casa. Porque às vezes nós não dizemos e Satanás nos aprisiona. Nós somos livres, mas temos que guardar essa liberdade. Amém? Antes de você se assentar, queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, verso 11 em diante. Eu estou aqui com a Thelma, que é a nossa pastora em treinamento lá em Juiz de Fora, líder da intercessão, que está aqui comigo nesses dias. E nós viemos para aprender um pouco mais, né? Nós sempre temos que aprender. Nós caímos quando pensamos que já sabemos tudo. Nós paramos quando pensamos que temos de todo conhecimento. Sempre há um aprendizado para nós crescermos em Deus. Amém? E se você for humilde para aprender, não vai faltar professores para te ensinar. Às vezes, os professores são os nossos filhos. Às vezes, uma criança, ela fala algo que entra no seu coração, que você sabe que não é aquela criança, mas Deus está te ensinando. Amém? Deus nos ensina o tempo todo. Quem encontrou aí, diga amém. Juízes, capítulo 6, verso 11 a seguir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então, o Senhor, Deus, ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como eu posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu: se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo quem está falando. Repita comigo: você pode fazer isso,
porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas, como se eles fossem um só homem. Diga para o seu irmão, você pode fazer, porque o Senhor te ajudará. Amém? Pode se sentar no seu lugar. Quando nós falamos de força, nós pensamos em super-heróis, né? Os filmes da Marvel, você começa a imaginar superpoderes, mas a maior força que nós temos é quando nós temos o poder de controlar a nossa mente. Porque o maior alvo do diabo para destruir a mim e a você não é medindo forças conosco, mas é entrando na nossa mente. Aquilo que você deixa entrar tem um poder de te aprisionar para o resto de uma história, que não foi a história que Deus escreveu para você. Muitas pessoas hoje vivem aprisionados, mas a história que Deus escreveu foi uma história de vitória, foi uma história de conquista, foi uma história de bênção. E essas pessoas não conseguem avançar, não conseguem romper, têm potencial, têm condição, têm capacidade, mas a mente está presa. Satanás não vai te atingir usando circunstâncias. Primeiro que ele faz é atingir a sua mente. Porque se você sair da sua casa com medo de que algo vai acontecer, tudo vai contribuir para que este medo aumente. Tudo vai contribuir para que as coisas deem errado. Porque já foi lançada uma seta, os dardos inflamados de Satanás para fazer você parar. Nós temos que a história de um grande homem na Bíblia, que a história dele nos inspira e nos ensina muita coisa. Gideão, um grande homem porque ele fez uma grande descoberta. Qual é a descoberta que Gideão fez? Que havia condições de guardar aquilo que Deus dava para eles, sem que fosse roubado pelo inimigo. Ele teve essa grande revelação. E essa é a grande revelação que nós temos que ter. A palavra de Deus que é lançada a nós, a palavra de Deus que é revelada a nós, ela precisa ser guardada. A Bíblia diz que ele estava malhando o trigo no lugar de pisar uvas. Ele estava em um ambiente diferente, mas guardando de mais precioso, que era aquilo que Deus havia dado. Deus havia dado conquistas, Deus havia dado aquilo que eles precisavam, mas havia um inimigo que não descansava até roubar tudo que eles tinham. Tem um inimigo que não descansa. Ele quer roubar o que você tem, a alegria de uma família, a força de Deus para lutar, a alegria de viver em comunhão. Ele vai tentar o tempo todo destruir a sua alegria de servir a Deus. Porque quando você perde essa alegria, você perdeu tudo. Porque a Bíblia diz que o motivo da nossa alegria é Jesus. O motivo da minha alegria não é eu ter a minha casa. Porque tem muitas pessoas que têm casas e são infelizes. O motivo da minha alegria não é ter a minha família. Tem pessoas que têm famílias até melhores que a minha e são infelizes. O motivo da minha alegria é ter Jesus. Porque quem tem Jesus tem tudo. Se você tem Jesus, você pode ter uma família abençoada. Se você tem Jesus, você pode ter uma casa abençoada. Se você tem Jesus, você pode ter um trabalho abençoado. Então eu preciso de Jesus, porque coisas Satanás também pode dar. Se você abrir as mídias sociais, você vai ler sobre muitos artistas, muitas pessoas famosas que têm muito, mas que terminam seus dias depressivos, que terminam seus dias em overdose, que terminam seus dias em depressão, e tudo que eles conquistaram não foi nada para eles. Mas quem tem Jesus tem a maior bênção, porque com Jesus na nossa vida, não há nada que nós não possamos fazer. Com a força que Cristo nos dá, nós podemos vencer qualquer situação. Essa é a palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, algumas traduções, mas com a força que Cristo me dá.
Eu posso vencer. Essa é uma verdade que Satanás tenta fazer o quê? Transformá-lo em uma mentira. Eu não tenho o poder da Mulher Maravilha. Eu não tenho o poder do Thor. Eu não tenho o poder do Hulk. Mas eu tenho o poder de Deus. E é o poder que me mantém de pé, que me faz sorrir mesmo quando as situações estão adversas. As pessoas não conseguem entender quem verdadeiramente serve a Deus. Porque há uma paz que o mundo não compreende. Como você consegue sorrir sendo que está acontecendo um tsunami? É a paz de Deus que excede todo entendimento humano. E você precisa ter essa paz. E tem algo que Satanás quer roubar de nós. É isso, é a alegria, é a paz de Deus. E as pessoas deste mundo vivem conforme circunstâncias. Porque a Bíblia diz que a mente delas está na escuridão. Mas a luz de Deus já entrou em você. A partir do momento que a luz de Deus entrou em você, te mostrou verdades que você não conhecia. E hoje você não vive por circunstância, você vive por fé. A fé é a certeza de que Deus está comigo. A fé é a certeza de que Ele resolve os problemas da minha família, da minha casa. E se Ele não resolver, Ele continua comigo. Porque quando aqueles 3 jovens foram jogados na fornalha, o rei disse, seu Deus vai te livrar. Se Ele quiser, Ele vai livrar. Mas se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Ele tem propósito para a minha vida. E Ele trabalha na minha vida, não naquilo que eu quero, mas naquilo que eu preciso. Nós queremos muitas coisas, como crianças. Você tem uma criança em casa, ela quer muitas coisas que ela não tem condições de ter. E você vai ter que dizer não, porque você não vai poder dar. Se uma criança de 3 anos pede para você uma faca, ela pode chorar, fazer pirraça, cair no chão, que você vai falar, não vou dar. Você não tem habilidade para manusear uma faca. Mas ela vai crescer e vai te pedir novamente uma faca, e você vai dar, porque ela está apta a usar esse instrumento. E nós somos diante de Deus como filhos, e Ele vê nossos pedidos. Eu me lembro que quando eu era solteira, eu pedia para Deus, Deus, eu quero ter filhos gêmeos. Deus me dê gêmeos. Aí eu casei, fui pastorear, fui para Porto Alegre, conheci a Thelma com gêmeos. Eu falei, Deus, muito obrigado, porque o Senhor não me deu gêmeos. Eu não teria a estrutura física de ter filhos gêmeos. É uma comendo sabonete, outra puxando papel higiênico, mexendo no vaso. Falei, gente, eu não teria essa estrutura. Mas eu pedi, eu orei. E talvez fiquei até frustrado, que quando fiz o ultrassom só tinha um. Mas Deus dá a resposta depois. E hoje eu louvo a Deus porque não foram gêmeos. Deus deu a ela a capacidade de ter gêmeos, a mim Ele deu para ter um. E eu tenho uma linda menina, que é uma bênção, que Deus me deu um presente. Mas muitas pessoas estão brigando com Deus, porque querem coisas. Gideão, quando Deus aparece para ele, ele diz, mas cadê as maravilhas que nossos pais contaram? Como que o Senhor está comigo, se eu estou escondido? Como que o Senhor está comigo, essa situação não está fácil? Só vem, aparece, manda o anjo me dizer que está comigo. Muitas vezes você pensa assim, como o Senhor disse que está comigo? Olha meu casamento, olha a minha casa, olha a minha família, olha as coisas que eu tenho, como que está tudo, Deus? Mas Deus é um Deus de processo. Ele não está preocupado com o processo, Ele está preocupado com como que você vai chegar lá. E o que for preciso Ele fazer, Ele vai fazer para que você chegue com vida. É melhor chegar sem um olho e entrar no céu, sem um braço e entrar no céu, do que perfeito e ir para o inferno. E às vezes vão ter que ser tirado coisas de você. Vai ter que ter tocado em você para que você vá para o lugar certo. Muitas vezes não vamos compreender isso de imediatamente. Mas a Bíblia diz, tudo é possível para aquele que crê. Creia que Ele existe, creia que Ele vai fazer, creia que Ele é Deus, que Ele é Senhor da sua casa. Está um tsunami lá dentro, mas quem tem Jesus está em paz dentro desse tsunami, porque tem uma certeza, Ele está ali. Gideão teve uma revelação, qual foi a revelação? A maneira de guardar aquilo que eles escolhiam, sem que o inimigo levasse. Quem deu a ele essa ideia, essa revelação? Foi Deus. As coisas estão ruins para você? Ore a Deus.
Sempre que eu vou orar na minha igreja, eu vou orar pelos dizimistas, ofertantes, a minha oração é: Deus, dê a eles uma revelação. Uma revelação para guardar aquilo que o Senhor tem dado a eles. Para que não seja levado pelos inimigos. Dê a eles uma visão ampliada, para não serem enganados por Satanás. Quando eu fui à Disney, eu fiquei impactada com os parques 3D, por causa da realidade que eu via. E eu pensei, Satanás faz isso. É tão real, eu estava lá num brinquedo chamado Avatar, com o óculos lá, e parecia que eu estava no filme. Quem é que convencia que eu não estava no filme? Eu estava. Eu falei, como é real? Mas é mentira, eu estava dentro de uma sala fechada, e eu estava voando no dragão do Avatar. Eu achei aquilo o máximo. Mas daí, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. É assim que Satanás faz. A pessoa tem certeza que ela está num ambiente que ela não está. Ele te engana com tanta propriedade que você acredita que é real. Mas ele é o mestre do engano. Ele usa sofismas, mentiras com cara de verdade. Que você fala, não tem como ser mentira, mas é mentira. A verdade está na palavra de Deus. A verdade para Gideão era, você é corajoso. Ele não se achava, mas ele era, porque só uma pessoa corajosa consegue fazer algo sem que os outros percebam, ele mantém a sua colheita. O medroso não ia fazer isso, ia ter medo de ser descoberto, ia ter medo de perder. Mas Gideão teve uma revelação de Deus. O que ele fez com a revelação? Ele guardou. E o inimigo não teve como roubar dele. O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? O inimigo tem roubado com facilidade, porque você não guardou. Guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Você tem que guardar o que você ouve. Você vem aqui, ouve palavras de incentivo, de fé, bonitas, mas Deus não quer que você fique impressionado com o que você ouve. Deus quer que você ouça e pratique. Tem gente que fica impressionado. Nossa, que maravilha, que palavra! Mas você passou por aquela porta, você não se lembra. Ela não foi guardada no seu coração. E se não é guardado no coração, o inimigo vai roubar de você. E a primeira dificuldade que se levantar, você vai se esquecer de quem Deus é, do que Ele faz e como Ele te ama. Isso você não pode esquecer. Ele estava lá e o anjo disse, você pode fazer. Havia uma missão para Gideão, uma missão de libertação. Ele estava escondido, se sentindo um fracasso, mas ele estava no processo de Deus e Deus sabia que ele era vencedor, porque Ele nos fez para ser mais do que vencedores. Então você olha para a sua vida e pensa, eu sou um fracasso. Você é um fracasso se você acreditar nisso. Você é o que a Bíblia diz que você é, porque foi assim que Deus nos fez. Por muitos anos eu tinha um problema com complexo de inferioridade. Eu era uma criança muito doente. Quando eu era criança, eu passei muito mal. Eu tinha bronquite, eu tinha verme, lombriga, e ficava com barrigão, as perninhas finas. Falava, só eu na minha casa tinha isso. Eu sou numa casa de 6 pessoas, são 5 irmãos, e eu olhava todo mundo perfeito, com saúde, e eu passando mal. E por causa da asma, ia sempre para as madrugadas para o hospital, que naquela época não havia os recursos que há hoje. Então, passava mal, tinha que correr para o hospital e ficar no soro e tomar injeção na veia. E, às madrugadas, minha mãe andando comigo para eu ter saúde. Eu chegava em casa, via meus irmãos dormindo e pensava, por que só eu sou doente? E aí, Satanás foi minando o meu coração, me fazendo sentir inferior. Eu me senti inferior. E um dia, tinha uma amiga da minha mãe que eu amava, gostava demais dela. E eu estava descendo as escadas, e ela conversando com a minha mãe, disse assim, nossa, só a Vânia que é feia. Irmãos, aquilo entrou como uma flecha no meu coração. E aquele dia eu tinha apenas 7 anos. Eu chorei. E falei assim, ninguém mais vai me chamar de feia. Mas naquele momento, Satanás plantou algo no meu coração. Eu vou ser bonita, vou crescer, vou posar para Playboy. Olha,
O plano do diabo era esse. E eles vão ter que falar. Mudou, não é mais essa menina. Mas Satanás minou meu coração, eu tinha um complexo. E de onde eu chegava, para mim, as pessoas estavam me olhando e dizendo, feia. E eu punha a mão no cabelo, eu punha a mão no corpo. E era tudo para mim, se alguém conversasse e olhasse para mim, eu pensava, está falando de mim. Aí eu olhava para mim, saía da festa, não ficava naquele ambiente extremamente doente de alma. Até que Jesus entrou na minha vida. Eu nasci praticamente num lar cristão. O fato de você nascer num lar cristão não quer dizer que Satanás vai bombardear você. Tem gente que pensa assim, mas você foi crente a vida toda. Mas eu tive meu encontro com Deus depois. O estar na igreja não significa que eu tenho Deus. Agora, a partir do momento que eu tenho uma experiência com Ele, tudo muda na minha vida. Você não apenas pode vir à igreja, tem que buscar ter uma experiência com Deus. Porque essa experiência faz você nascer de novo. Faz você se tornar uma nova pessoa. E quem olhava para você te desconhece, porque você não tem mais as características da sua família, mas as características do seu Deus. E você começa a andar como Ele, pensar como Ele, fazer como Ele. Mas tem pessoas que ainda carregam o costume do sobrenome. Há uma maldição sobre o sobrenome Ribeiro, da minha família. Mas eu não sou mais Ribeiro, eu sou de Cristo. Então não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então não tem mais o que o Ribeiro era, não tem mais o que meu temperamento era, não tem mais a minha identidade, eu tenho minha identidade em Cristo. Porque se você ficar preso a essas coisas, você me dizer, mas meu temperamento, né? Sou colérica, fazer o quê? Não. Uma pessoa que está em Deus, ela é controlada por Ele. Temperamento não te controla mais. Identidade não te controla mais. Quem te controla é o próprio Deus. Amém? Então, eu, cheia de complexos, tive um encontro com Deus. E quando eu tive um encontro com Deus, eu tinha uma certeza. Eu sou filha de Deus, filha amada, querida. Eu nunca tive problema de paternidade. Nasci num lar abençoado. Meus pais sempre foram casados, fizeram 50 anos de casado. Meu pai morreu no ano passado, morreu de velhice. Estava já velho, e Deus sempre cuidando da minha casa, eu não tinha esse problema dentro de casa. Mas Satanás resolveu me visitar em coisas tão banais, sem valor. E quantos estão sendo pegos nisso? Você tem tanta coisa boa e se apega a ruim. Se tem uma coisa ruim, vai para Deus. Ele está num processo com você de te tornar uma pessoa santa, separada para Ele, purificada para Ele, para viver com Ele. Gideão entendeu isso após ser visitado pelo anjo, porque o anjo disse para ele, você é corajoso. Mas dentro dele ele era o quê? Medroso, estava escondido. Mas ele afirmava, você é corajoso, você vai libertar um povo, porque eu vou com você. Gideão teve a sua experiência com Deus, e aquela experiência mudou a história de Gideão. Hoje você não ouve falar de um Gideão escondido, você ouve falar de um Gideão que libertou aquele povo, de um Gideão que avançou, de um Gideão que fez coisas que ele nem imaginava, mas que já estavam dentro dele. Deus tem coisas para fazer com você que você nem imagina, porque a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você. Mas quando é que você vai descobrir o que Deus tem preparado para você? Quando você viveu uma vida de profundidade com Ele. Os segredos escondidos nele é revelado para quem está profundo nele. Se você estiver profundo com Deus, vai te revelar coisas que você nunca sonhou em saber. Porque quem revelou a Gideão que ele deveria guardar a sua colheita, fazendo em um lugar diferente do que todo mundo fazia, foi uma mensagem revelada para ele. Descobre em Deus. A Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que você ainda não sabe. Tem coisas grandes a seu respeito que você precisa descobrir em Deus. Então se aprofunde na vida com Ele, entre na presença dEle. E às vezes é muito difícil. Por quê?
Porque você tem muitas coisas para fazer. E aí você diz que não tem tempo. E aí quando você perde o emprego, você fala, poxa, eu perdi meu emprego. Mas você reclamou para Deus que você não tinha o quê? Tempo. Ele arrumou uma forma de te dar um tempo para você buscá-lo. Muitas coisas acontecem na nossa vida para a gente ter tempo. Tem pessoas que vão para o hospital, fica internada para fazer um tratamento. E às vezes é revelado lá no leito do hospital, você não tinha tempo, eu precisei te trazer para cá, para você refletir sobre quem eu sou para você. Me lembro agora do missionário Paulo Canuto, que contou uma experiência dessa lá para a gente, que Deus falou para ele, você não está cuidando de você, então você vai ficar internado, para você entender que eu quero falar e você não ouve. Trabalha muito. Deus quer falar conosco o tempo todo, mas às vezes nós colocamos tudo à frente. Atropelamos o nosso tempo, não sabemos administrar o nosso tempo. Sempre Deus tem que estar primeiro. Se você não coloca o primeiro, a sua vida vai naufragar. Porque vai chegar uma certa parte da estrada que você não consegue mais caminhar. Você pode começar com todo o gás, mas se ele não estiver primeiro, você vai perder o gás no meio do caminho. Você precisa dele para continuar. Você precisa dele para manter a força. Você precisa dele para manter a fé. Você precisa dele para manter coragem. Você precisa dele para você vencer. O problema é que hoje nós temos muitos recursos. Você tem um problema na justiça, você procura advogado. Problema no banco financeiro, você procura um banco. Você tem problema em saúde, procura um médico. E por último, você procura Deus. Quando o médico diz que não. Quando o banco diz que não, quando o advogado não consegue fazer, você vai ajoelhar, vai pedir, Deus, resolva a minha causa impossível. Se você pedisse a Ele primeiro, Ele iria direcionar você ao médico certo, ao advogado certo, ao banco certo. Mas você quer fazer volta. Por quê? Porque nós colocamos Deus por último. E aí quando tudo dá errado, Deus, nada deu certo. Ele tem uma direção para você. Busque primeiro a Ele. Se você buscar Ele primeiro, todas as coisas que você precisa, Ele tem poder de acrescentar. Então, nós temos que buscar. Então, Gideão teve a primeira experiência dele ali com Deus, onde um anjo fala para ele. E um cara medroso, de repente, cria força para destruir o altar do pai. Um altar feito a deuses estranhos, um altar feito ao Deus que não era o Deus Todo-Poderoso. E o que Gideão faz? Ele tem força para fazer isso, mas ele estava escondido. Ele vai e derruba o altar, ele vai e convoca o povo, e vem mais de 30 mil pessoas, e fica maravilhado, agora eu vou vencer os midianitas. Deus fala, não, é muita gente, pode reduzir esse número, porque não é na sua força, é na força de Deus. É Ele quem vai dar. E às vezes a gente começa a ficar empolgado e começa a ver as coisas acontecerem e esquece. É Ele que vai dar. Ele fala, não, menos, Gideão. Você vai com muito menos pessoa. Vou te dar mais ou menos só o dízimo. E é com o dízimo que você vai vencer. É com pouca gente, mas é com a força de Deus. Porque não adianta muita gente que não tem o mesmo pensamento que você. Muita gente que não tem a mesma fé que você. Muita gente que não crê no Deus que você crê. Ele vai te atrapalhar. Por isso, seu vizinho não pode te ajudar, seu amigo não pode te ajudar, seu pastor não pode te ajudar, porque a fé é sua. Cada um anda na fé que tem. Se você tem fé, todos que Deus colocar para te ajudar vão conseguir te ajudar. Mas se você não tiver fé, pode chamar um exército de tudo quanto é lugar que você não consegue vencer. Você tem que ter uma fé. A fé é sua. Diga que está ao seu lado, a fé é sua. E você precisa andar nela. A fé em Deus. Quando Gideão recebeu aquela força de fé, ele foi lá e começou a fazer. E muitas pessoas acreditaram nele por causa da fé que já estava nele. A força, vieram muita gente. Mas Deus disse, não é com muito. Porque nem todo tem a mesma fé, nem todos. Então, vamos eliminar um cada aí. Conte com que são verdadeiramente com o mesmo pensamento que você. E aí a Bíblia diz que ele conseguiu vencer. Onde que estava a força de Gideão? Estava no segredo com Deus. Onde está a nossa força?
É nosso particular com Ele. É no nosso devocional. É na nossa busca individual. Ali está o nosso segredo. Porque ali você recebe o que você precisa para vencer uma semana. Por isso você tem que dizer sim para Deus todo dia. Porque todo dia vem um gigante para te derrubar. Todo dia vem uma luta para te parar. Todo dia vem uma situação para você descrer. Então, por isso, todos os dias você diga, eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador e meu Rei. Está dando tudo errado, mas a Bíblia diz que vai haver o dia mau. Nada é novidade, não. O que você vai fazer no dia mau? Desviar? Enquanto você estiver neste mundo, vai ter dia mau. Porque nós não somos deste mundo. Esse lugar não é nosso, nós estamos aqui de passagem. Quando você vai na casa de uma pessoa, você está de passagem lá. Você vai chegar na casa da pessoa e tomar posse da casa dela, se não é sua? Você está de passagem. Naquela casa, eles têm horário de acordar, horário de comer, e você está naquela casa, você vai seguir os horários daquela casa. Mas quando você está na sua casa, hoje eu não quero comer, você não come. Não vai para a cozinha, não faz comida. Mas quando você está na casa dos outros, hoje eu não quero levantar da cama. Coisas que você só faz na sua casa. Então, o mundo não é nossa casa. Então, não se apaixone por este lugar. Tem gente que vai visitar alguém e nunca mais vai embora. Se apaixonou pelo lugar, mas aquele lugar não é seu. Você tem o seu lugar, e o nosso lugar é junto com o Pai. Então, estamos de passagem aqui. E Jesus disse, o mundo jaz do maligno. Tem um dono neste mundo, e o dono dele nos odeia. Põe isso na sua cabeça. O dono do mundo te odeia. Desde o dia que você falou, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Você ganhou um inimigo. E esse inimigo tenta te levar de volta, para te tornar prisioneiro. Mas Jesus te libertou. E a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo é nova pessoa. Nova pessoa. O que é ser novo? As coisas velhas passaram. Aquela pessoa medrosa, aquela pessoa chata, aquela pessoa rancorosa, as coisas velhas já passaram. O novo de Deus chegou em você. Se o novo de Deus chegou em você, você é uma pessoa diferente. Você era chato quando não tinha Jesus, mas com Jesus você ficou uma pessoa legal. Ou você continuou chato. Ou você continuou com problema. Se você continuou, Deus vai entrar com processos para transformar você em quem Ele quer que você seja. Então, por isso, vivemos processos. E os processos de Deus não são para te destruir, mas são para construir valores dentro de você. Firmar princípios. O que são princípios? São verdades eternas, não mudam. Não, mas nesse século não é assim. Verdades eternas, elas não mudam. Não é porque o ano passou, não é porque o século passou, não é porque mudou tudo. A palavra de Deus não muda. Tem uns loucos aí querendo o quê? Mudar a Bíblia. Porque perderam a fé. A palavra se renova todo dia. A gente lê a Bíblia, você está cansado de ler um texto, tem dia que aquele texto fala tanto com você que você não entende. Eu já li tanto. Mas naquele dia, Deus quis te mostrar algo que estava escondido, revelou a você. E quando Ele revela, a gente fica maravilhado com aquilo que Ele revela. Gideão faz a descoberta maravilhosa. Porque o midianita não vai no lugar de pisar uvas, porque ele está ali para roubar o trigo. E onde tem uva, não tem trigo. Então, ele estava escondido por uma direção de Deus. Ele teve uma revelação de Deus. E ele fazia com que a sua colheita não fosse levada. Estão levando a sua colheita? Estão levando a sua alegria? Mude o lugar que você segura a sua bênção. A sua bênção tem que estar guardada no seu coração, para você não pecar. Sua mente tem que ser transformada. A Bíblia diz, transforme-se por uma completa mudança da mente de vocês. Nosso pensamento não pode ser preso, tem que ser mudado. Você ouve uma coisa na mídia,
Você ouve alguém falar, mas a gente não vive por isso, a gente vive pela palavra. O que direciona você é a palavra de Deus, não é o que as pessoas falam. Tem gente que vive o que as pessoas falam. Então, você não vai parar em um lugar só, porque cada hora você vai ouvir alguém. Há uma voz que você não pode deixar de ouvir, que é a voz de Deus. Mas tem as vozes do inimigo que falam o dia inteiro. Vozes dos inimigos falando com você para tirar você da direção dada por Deus. A palavra revelada vai até a alma, porque é a palavra do Espírito. Tem que receber essa palavra. Só recebe essa palavra quem tem uma experiência com Deus. Então, a nossa busca tem que ser ter experiências com Deus. De busca, de entrega, de renúncia, de arrependimento. Porque vai ser revelado coisas para mim, coisas para você, que nos manterão na estrada. Jesus disse, eu sou o caminho. Mas tem gente pegando atalho. E atalho te leva para onde? Na maioria das vezes fica perdido. Na maioria das vezes tem problema nos atalhos. Jesus disse que para a gente andar no caminho, o seu olhar tem que estar fixo nele. Porque para ele são todas as coisas. Então olhe para ele. Você olha pelo irmão que caiu, você olha pelo pastor da internet que deu errado. Não, seu olhar tem que estar nele. Na minha igreja eu ensino, enquanto eu estiver pregando Bíblia, me sigam. O dia que eu deixar de pregá-la, deixe de me ouvir. Você precisa entender que o que dá norte para a nossa vida é a palavra de Deus. Quem serve a Deus não vive do que acha. Quem serve a Deus vive da palavra dele. Eu acho que tem que ser assim. Não acho. O que a Bíblia diz? É assim que você vai viver a sua vida. Não é daquilo que você acha, é daquilo que a Bíblia diz. Eu acho que você tinha que largar seu marido. Não, eu não acho. O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Então, deixe de ouvir os achômetros e vai para a palavra. Porque ela não erra. Amém? Ela te conduz à direção certa. Quando veio aquele tanto de gente para Gideão, 22 mil foram embora. Ficaram 10 mil. E o Senhor disse, ainda tem muita gente. Deus quer dar algo para você, e é algo tão específico, que muitas pessoas nem vão compreender. Muitas pessoas vão ter dimensão daquilo que Deus tem para você, e elas vão te atrapalhar. Então, você precisa estar na direção de Deus, porque Ele vai colocar pessoas certas. Tem que ter pessoas certas. Agora, quando teve a pandemia, Deus me deu uma ideia, uma revelação. E eu abri uma loja na pandemia. Todo mundo fechando e eu abrindo. Aí todo mundo, você é doida? Eu falei, gente, mas eu tive um rema de Deus para fazer isso. E aí ninguém podia viajar para comprar nada, tudo pela internet. Pois Deus me deu uma empresa pela internet que não tinha na minha cidade, que ninguém conhecia. E eu comecei a vender. E eu comecei a vender. Eu comecei a crescer. E vai fazer 2 anos que eu tenho a loja. Em agosto. Fez 1 ano em agosto do ano passado. Que eu comecei essa loja online. Depois, quando foi liberado, eu passei para um ponto físico, dentro de uma sala ainda fechado. E esse ano, para a glória de Deus, eu passei para dentro de um shopping, a loja, funcionando. Porque o Espírito Santo te dá uma direção. O que você faz com ela? O medo quis me parar. Vou abrir uma loja na pandemia, que loucura é essa? Quem é que faz isso? Mas quando Deus te dá uma direção, você tem que fazer. E eu ensino minha filha que trabalha comigo, Stephanie. Você tem que orar a Deus, minha filha. Aí a gente está lá, às vezes, precisando de um milagre. Fala, Deus, mande aquele cliente, ó Pai. Aquele cliente fora do país. Aquele que precisa comprar muito, que o dinheiro dele vale muito e para ele não vai ser tanto. A minha oração é essa. E um dia nós estávamos lá e eu fiz essa oração. Aí bateu a campainha, porque era numa sala, eu abri a porta. A mulher fala, aqui. Meu filho está aqui, veio com a esposa da Tailândia, irmãos. Achou minha loja dentro de uma sala. A mulher que foi levar, falou assim, eu moro aqui e não conheço essa loja. Falei, mas foi o Espírito Santo que trouxe. E ela falou assim, alguém que fala inglês? Falei, minha filha. Falei, Deus é perfeito. E aí, a moça começou a falar inglês, minha filha atendendo. Quando ela foi embora, ela falou, mãe.
Falei, você tem que crer na oração que você faz, minha filha. Eu faço oração e creio. Eu creio que Deus vai fazer. Um dia eu estou lá precisando de algo, mando uma mulher mensagem da Costa Rica. E a mulher falava o espanhol. E eu não falo inglês nem espanhol, malemalho português, mas o Google Tradutor, só respondendo. E a mulher levou mais de 30 peças para vender em outro país. Porque Deus queria me dar um milagre. Deus quer dar um milagre para você. Qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a comunhão que você tem com o Pai? E Deus foi me dando. E as pessoas olham e têm inveja. Não tem inveja, vai buscar aquilo que Deus tem para você. Deus tem algo escondido nele para você. Você não descobre porque você não vai na fonte. Porque se você for na fonte, ele vai falar com você. E aí eu comecei a representar uma fábrica que não tinha em Juiz de Fora. E ela falou assim, e eu apenas trabalho com um em cada cidade. Então, Juiz de Fora é só você. Outras pessoas tentaram levar. Mas Deus deu para mim. Tem coisa que Deus está reservado para você. Então, vai para Ele. Vá para perto dEle. Se curve diante dEle. Busque a Ele. E Ele vai fazer por você. Todos os dias que eu chego na minha loja, a primeira coisa que eu faço é orar a Deus. Antes de eu abrir minha loja, eu pego a intercessão toda e ponho para orar na minha loja. Por quê? Eu tenho um projeto com aquela loja. Meu projeto não é ter loja. Primeiro, deixar para minha filha, mas meu projeto é atingir mulheres depressivas. E o lema da minha loja é, seja bonita por dentro e por fora. Chegam mulheres depressivas lá. E a minha oração é, Deus, que elas cheguem aqui, elas sintam tão bem. Que elas venham aqui, voltem aqui para falar. E eu vou ter oportunidade de levar Jesus para essas mulheres. Irmãos, é muita mulher depressiva. Chegou uma mulher lá, fina, igual meu dedo, com uma cinta cirúrgica, porque ela disse que ela estava enorme. Eu olhei para ela, minha filha, se você está enorme, eu tenho que pular da primeira ponte. Porque, então, eu estou no estado, no ápice da morbidade, a gordura está ficando um absurdo. E a moça toda amarrada e amordaçada, mas fina. Nossa, eu tenho que emagrecer. Falei, aí eu vou converso com elas, porque o meu alvo é levar Jesus para elas. Qual é seu alvo para o reino de Deus? Eu sempre orei a Deus. E eu já fiz muitas tentativas. Você não sabe quantas vezes eu já tentei. Mas é no tempo de Deus que as coisas acontecem. Vai acontecer com você. Vai para Ele. Chora aos pés dEle. Fale com Ele. Tem dia que o dia não está bem. Você não tem que falar com alguém, não. Vai para Deus, chora com Ele, você vai levantar novo. Quando eu vou resolver os seus problemas, eu vou para quem pode resolver. Vá para quem resolve. Quando meu pai morreu, e com esse testemunho eu termino. Quando meu pai morreu, ele morreu no ano de 2021, mas o meu pai tinha tido no ano em que eu fui ungida a pastora, e nós fomos enviados para o campo do Recife. Naquela época, o Abraão foi uma convenção e, durante um teatro, Deus falou com ele. Pega a sua credencial, entrega na mão do apóstolo, esteja disponível para ir onde a igreja te enviar. Em qualquer condição. Mas Deus falou com ele e ele saiu chorando, foi conversar com o apóstolo, não sabia o que era. Ele entrou no escritório com o apóstolo mandou ele às 6 horas da manhã, que ele ia orar com ele e ia falar com ele o que Deus tinha falado. E nisso, a resolução disso é que nós fomos enviados para o Recife. E eu tinha 1 ano de casado. Você casa, você compra tudo do seu jeito, você faz tudo, tinha planejado tudo. E 1 ano de casado eu tinha que ir embora só com as roupas. E deixar tudo para trás. E aí o Abraão falou, nós vamos embora. E o único receio que eu tinha de sair de Juiz de Fora é que eu era muito apegada a meu pai. Eu falei, eu vou viajar e ele vai morrer. Algo entrou na minha cabeça assim, e o diabo jogou um medo. Eu falei, meu pai vai morrer, eu vou estar longe. E aí eu viajei com aquele coração apertado. Mas eu fui. E quando eu estou em Recife, faz uns 15 dias que eu estou em Recife, recebo um telefonema.
a missionária Andréia estava lá com a gente ainda, e ela recebe o telefonema. Quando eu chego com o Abraão, ela chama o Abraão. Quando ela chama o Abraão para falar com ele, dentro de mim tem uma certeza, meu pai morreu. Aí eu vou para o quarto, e já fico esperando o Abraão entrar no quarto, pensando, meu pai morreu. Aí o Abraão entrou, eu falei, Abraão, o que aconteceu? Meu pai morreu? O que é isso, Vânia? Não, mas está quase. Falei, foi bem cauteloso em me dizer, não morreu, mas está quase. Sua irmã ligou, seu pai está muito mal, e a médica disse que é capaz de ele nem suportar esperar você chegar. Irmãos, aquela noite para mim, foi a pior noite. Eu fiquei a noite toda sentada com a foto do meu pai chorando. Chorei, tudo que eu tinha para chorar naquela noite. E tentando conseguir voo. Naquela época não se conseguia fácil. Era no ano, eu não tinha Stephanie, no ano de 96. 1996. Aquelas passagens eram aqueles carnês. Era difícil de conseguir. E aí comprou a passagem, mas de manhã eu já acordei diferente. Acordei bem. Fui, peguei o voo, cheguei na minha cidade de noite. E fui direto para o hospital ver meu pai. Quando eu entrei no hospital, não parecia que eu estava indo ver meu pai. Parecia que estava indo visitar alguém. Porque dentro de mim eu estava bem, muito bem. E eu fui, quando eu entrei, meu pai me viu, começou a chorar. E eu reagi como se eu fosse uma visita, não a filha, que estava desesperada na noite passada. E eu fui, orei por ele. Eu fui para casa. Cheguei em casa, todo chorando. Minha mãe falou, seu pai vai morrer. E o médico falou assim, ele está com leucemia. Não tem como viver. Ele vai morrer. Já tinha falado da família, avisado da família e pedido todos para se despedirem. E nisso nós oramos e passaram-se uns 3 dias. Toco o telefone na casa da minha mãe, não tinha telefone na época. O vizinho que passou chamou a gente, que o hospital tinha o telefone da casa vizinha. E aí a minha mãe, seu pai morreu, o telefone está chamando do hospital, morreu. E aí eu fui atender o telefone. Quando eu fui atender, a mulher disse, você é o quê do seu Valdivino Ribeiro? Eu falei, eu sou filha. Aí ela, então, nós estamos ligando para dizer que o seu Valdivino está tendo alta. Quando a médica falou, a enfermeira falou aquilo, a gente, o quê? Vocês podem vir buscar ele. Aí nós fomos, todos eufóricos, buscar, cheguei lá, a médica falou assim, eu quero conhecer a filha dele de Recife. Porque antes ele falou para todo mundo que tinha uma filha em Recife, que era pastora, e que ia orar por ele. E aí a médica me chamou no escritório e falou para mim, assim, o que você é, né? Seu pai disse que você é pastora. Pessoa falou assim, olha, eu estou aqui para te falar que você tem muita fé. Porque seu pai, ninguém queria pegar ele no hospital, que era um caso de morte, de óbito. Todo mundo empurrando, tanto que ele ficou de 9 a 5 e nenhum médico pegava ele, porque sabia que ia morrer. E aí ela disse assim, eu quero te dizer que você tem muita fé, porque a vida do seu pai é um milagre. Eu estou dando alta para ele hoje, e nem eu estou acreditando. Ele está completamente curado. E aí meu pai volta para casa, e aí o Espírito Santo fala para mim, se você não tivesse ido embora, ele tinha morrido. Mas você obedeceu. Às vezes você não vai entender. Às vezes você vai achar que do seu jeito é melhor. Eu tinha que ir para ele viver. Eu tinha que obedecer. Deus tinha um campo de pessoas para eu abençoar. Eu não podia ficar preso ao meu pai. Mas a vontade humana era qual? Não vou abandonar ele agora. E o Espírito Santo falou para mim, se você não tivesse obedecido, ele tinha morrido. Mas porque você obedeceu, eu acrescento a ele anos de vida. E Deus acrescentou ao meu pai 25 anos de vida. Não foi 2, não foi 10, foram 25 anos. Aí, ano passado, ele passou mal. Em 2020, ele passou mal. Deu fibrose pulmonar. Quando vem a doença da velhice, que é a falta de ar que não acaba, eu falei, essa é a doença da velhice. E o meu pai começou a passar mal, e quando meu pai passou mal, eu fui orar a Deus, falei, Deus, eu nem tenho coragem de te pedir que o Senhor cure ele, porque o Senhor já acrescentou muitos anos de vida para ele, mas eu peço ao Senhor que o Senhor não deixe morrer agora, 2020, que era pandemia, e ninguém podia nem ter os enterros normais, falei, que o Senhor guarde a ele, pelo menos esse ano.
para que a gente possa enterrá-lo com dignidade, tá a família junta. O Espírito Santo falou para mim assim: a vida do seu pai está na sua mão, você crê? Irmãos, 2020 ele ficou internado 28 dias e teve alta. O auge da pandemia. Ninguém podia visitar, ninguém podia ficar com ele, e ele teve alta, foi para casa. 2021, daí já estava tudo mais normal, ele passou mal. E quando ele estava internado, ele falou para mim assim: filha, estão querendo me operar. Que ele ligava lá do celular. Eu falei: pai, o senhor está na mão de Deus, não na mão do médico. Lembra disso? Se Deus quiser que o senhor passe uma cirurgia, vai acontecer, senão o senhor não vai viver essa cirurgia. E aí eles queriam operar ele de apêndice, nada a ver com o problema que ele tinha. Descobriu que tinha uma pedra, aí eu orei a Deus, porque era 2020, orei a Deus para ele permanecer com saúde. E aí, na terça-feira, o médico passou, um casal de médico passou e falou assim: não precisa operar ele não, pode dar alta para ele. Daí, nós fomos buscar meu pai, depois os médicos falaram que ele estava bem. A enfermeira falou: mas não veio nenhum médico aqui. Mas meu pai contou que o médico foi lá, avaliou e falou: está bem. Ela falou assim: mas não passou nenhum médico. O médico dele vai passar às 17 horas. Eu entendi. Deus enviou anjos lá e falou: ele não vai ser operado. E ele voltou para casa. Nós tivemos ele por mais um ano. E quando foi ano passado, Deus recolheu meu pai. E quando Deus levou meu pai, eu tinha uma convicção que ele já era o momento dele ir, eu já tinha feito tudo que ele podia fazer, e meu coração estava em paz, muito em paz. E quando nós estávamos lá esperando para enterrar, para ir ver o corpo em casa, eu tinha ouvido uma canção, e eu comecei a cantar aquela canção. Eu falei com meu irmão: olha, nós vamos tocar essa canção no enterro. Aí todo mundo chorando demais: vai conseguir cantar? Eu falei: mas eu estou tão em paz. Primeiro, fui uma boa filha. Fiz tudo que eu podia. Quem faz o que é certo não fica com remorso. Eu tinha uma certeza, uma paz. Eu fiz tudo como filha, que eu podia fazer por ele. E eu falei: e o enterro, meu pai já não está mais ali. Mas tem pessoas que precisam de Jesus ali. Nós vamos cantar essa canção. O bispo Wilson, irmão do meu pai, e ele falou assim: eu não consigo fazer o enterro. Ele não conseguiu fazer o enterro. Mas eu, como filha, cantei. E eu cantei uma canção, que essa canção, para mim, ficou marcada de um jeito, porque é uma realidade. E essa canção eu quero que você guarde para você. Que ela diz assim: o meu combustível para não desistir, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce para eu não desistir. Não está sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dia que o peito aperta, tem dia que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto para trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo para eu continuar, que me impulsiona todos os dias para eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desistir é porque o Senhor sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Para onde eu irei, se o que eu preciso encontro em Ti? Ele é o seu alívio? Ele realmente é quem te sustenta? Porque se Ele é, você pode chorar, mas você não vive chorando. Você pode ficar triste, mas você não vive triste.
Porque uma coisa é você viver o momento, outra coisa é a maldição de te tornar uma pessoa triste, te tornar uma pessoa depressiva, te tornar uma pessoa amargurada, te tornar uma pessoa doente. Ele é o seu alívio. Se você for para Ele, Ele é o seu alívio. Se você for para Ele, Ele te sustenta. Se você for para Ele, Ele te dá paz. Se você for para Ele, você tem alegria. É tudo por Ele. O problema é que hoje você quer arrumar recurso para tudo, esquecendo do mais principal. Quem tem Jesus tem tudo. Você quer ter isso tudo? Fique de pé. Mas para ter isso tudo, você tem que morrer para viver. Morrer para a sua vontade, morrer para o seu querer. Morrer para as coisas que para você são importantes, mas que você está num processo de Deus e tem coisas que Ele tem que remover. Porque se Ele não remover, você não vai vencer. Gideão estava iludido que com aqueles 32 mil pessoas ele ia vencer. Mas eu disse, é gente demais. Quando você está com Ele, você descobre quem precisa estar perto. Você descobre como você vai vencer. Você descobre as estratégias, você descobre tudo. Então, eu queria que você agora fechasse seus olhos e pensasse. O que é que está impedindo você de avançar? Qual é a luta? Qual é o problema? Tem problema. E eles são imensos. Mas o Deus é maior que o problema. O meu Deus é. E o Deus que você serve é. Então, eu quero que você agora pense sobre a sua vida. Pense. Todo dia tem um gigante. Mas a força tem que estar em Deus. Todo dia tem um gigante. Coloca do início. Todo dia tem um gigante para derrubar você. Todo dia tem um problema. Feche os seus olhos. Fala para Ele. Fala para Ele que você vai mudar. Não quero desejar teus sonhos, não posso mais sonhar teu querer, não posso mais querer esta vida, não posso mais viver. Preciso morrer, 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 morrer. Para viver, pois viver, 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 é morrer para mim mesmo. Eu quero orar nesta manhã, só para quem quer viver para Deus, morrer para você, viver para Ele. Porque se você morrer para as suas vontades, você vai ter a vida verdadeira. Não aquilo, mais ou menos, mas a vida completa e verdadeira. Então eu quero orar por você, que precisa dessa força para morrer para você e viver para Ele. O problema não vai te dominar, gigante não vai te parar se você morrer para você. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para quem vive com Ele. Porque se eu não vivo com Ele, eu tenho a minha vontade específica, mas eu não conheço o fim dela. Mas Ele conhece e Ele me tira desse caminho. E Ele quer tirar você. Tem alguém que nesta manhã que você quer essa oração, para que você aprenda a morrer para você e viver para Ele. Talvez você sabe de cor e salteado essa parte da Bíblia, mas a prática não é tão simples, mas hoje o Espírito Santo quer liberar sobre você essa força que você não está tendo para você morrer para você. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nesta manhã
que você quer a força de Deus para você vencer, para você lutar contra gigante, para você não desanimar, para você não parar. Não tenha medo de vir, tenha medo de ficar preso no medo. Mas se você vem para Deus, Ele tem poder de quebrar barreiras, Ele tem poder de fazer o impossível, Ele tem poder de levar você a lugares mais altos. E Ele quer te levar muito longe, mas decide quantos gigantes você está disposto a derrubar. Apresente suas mãos, pode chegar aqui para frente, as pessoas entrarem. Eu quero que você agora fale com Ele. A sua oração: Deus, eu quero viver a tua história para mim. Qual é a história de Deus para você? Você desconhece. Ele quer revelar coisas que estão guardadas nele para você. Então abra seu coração, diga para Ele: eu quero descobrir, então eu me coloco diante do Senhor, porque eu vou viver o que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, eu coloco diante do Senhor este povo que está aqui. É um povo que o Senhor salvou, um povo que o Senhor libertou. Meu Deus, então neste momento, ó Pai, neste momento, olha este homem, olha esta mulher, ó Pai, olha o que eles estão vivendo. Eu posso olhar apenas a aparência, mas o Senhor é aquele que vê o coração, o Senhor é aquele que vê o que ninguém vê. O Senhor vê quando eles estão sozinhos, o Senhor vê quais são os pensamentos que têm bombardeado a mente deles, ó Deus. Então que teu Espírito Santo dê a eles uma capacidade de filtrar estes pensamentos, de rejeitar pensamentos que não estão na tua palavra. Dê a eles a força, Senhor, para dizer não para a vontade, não para o desejo, não para aquilo que atrai os olhos, mas que o olhar deles esteja no Senhor, que a voz que eles vão ouvir seja do Senhor, que a voz que vai conduzi-los seja do Senhor. Tira todo medo, toda insegurança, toda falta de fé, de acreditar que o Senhor é capaz de fazer. Dê a eles, ó Pai, a certeza de que o Senhor é com eles, porque o Senhor é o Deus da vida deles. Eles não servem homens, eles servem ao Senhor. Quebra as barreiras, barreira do sobrenome, barreira, ó Pai, da cultura, barreira, ó Deus, da sociedade. Eles vivem para o Senhor. Ajude-os a romper. O Senhor conhece, ó Pai, os gemidos da alma deste povo. O Senhor conhece. Gideão estava escondido, mas o Senhor conhecia quem ele era, e o Senhor veio para dar a ele uma missão, para libertá-lo dos seus medos, para que ele pudesse avançar. Então liberte esse povo, liberte o seu povo dos sofismas colocados por Satanás. Todo sofisma agora, eu dou uma ordem pelo poder do nome de Jesus: solta a mente deste povo, solta a mente deste povo, toda obra maligna feita para deixá-los presos, agora pelo poder do nome de Jesus, solta-os, ó Deus, que eles sejam livres, livres para te adorar, livres para crer, livres para viver a tua verdade, em nome do Senhor Jesus. Olhe para mim. Deus te fez livre. A Bíblia diz: se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você foi liberto. Não aceite nenhuma prisão. Não aceite nenhum pensamento que te volte para trás, faça você retroceder. Deus te salvou para impactar uma geração. Deus te salvou para impactar sua casa. Talvez nós temos aqui Gideões, pessoas que estão escondidas pelo medo, mas que foram escolhidas por Deus para se levantar na sua família como um libertador da sua casa. Deus te chamou. Deus não escolheu pela idade, Deus não escolheu pelo sexo, Deus escolheu por aquilo que Ele colocou dentro de você, porque Ele te fez, e Ele colocou dentro de você uma força poderosa, que é a fé,
que é a certeza de que você não está sozinho. Mas para isso você tem que morrer para você. Tem vontades suas que destroem você. Tem vontades suas que tiram de você o plano perfeito de Deus. Então você tem que morrer para isso. Como eu morro para isso? Vai para Deus. Viva uma vida profunda com Ele, que Ele vai revelar coisas que você ainda não conhece. Forças que você tem que não sabe. Tem tantas pessoas aqui com uma força que não sabe. Tem tantas pessoas aqui que o que você vai fazer vai impressionar a sua casa. Mas vai para Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Ele não te chamou para ser amigo deste mundo. Mas você anda na contramão do mundo. Faça para Ele. Viva para Ele. Morra para você. Cuidado com o que você assiste. Hoje nós temos a internet, a facilidade. Cuidado com aquilo que você vê. Porque o que você assiste está tirando a sua visão daquilo que é eterno. Aquilo que você vê. Tem gente que precisa parar de ver algumas coisas. Só você sabe o que eu estou falando. Tem gente aqui me olhando. E que o Espírito Santo está falando que você pare de assistir algumas coisas. Porque isso está cegando você. Você não consegue ver mais o que eu mostro. Você precisa ver o que Deus mostra. Cuidado com o que entra na sua casa. Guarde a sua casa. Proteja a sua família. Então, tudo depende de você. Crer em Deus. E viver o sobrenatural dele na sua vida. Amém? Então, repita comigo. Eu serei aquilo que Deus me chamou para ser. Eu farei o que for preciso para morrer para mim e viver para Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Espero ouvir notícias de que vocês romperam em muitas áreas e os testemunhos virão. Amém? Deus abençoe. Obrigada, pastor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode sentar, irmãos, um minutinho só. Enquanto você prepara o seu dízimo, a sua oferta, eu quero dar os recadinhos, por favor. Então vamos lá, vamos devolver o dízimo, a oferta. Se você veio preparado para devolver o seu dízimo, sua oferta, você sabe que não é por força, nem por violência, mas é movido pelo Espírito Santo de Deus, não é verdade? Gideão, ele teve uma experiência, que ele ofereceu uma oferta para o Senhor, e de repente Deus falou assim, ó, vai lá, pega aquele segundo novilho. Depois você lê lá a continuidade do texto, você vai ver a experiência que ele teve com Deus. Se você veio preparado, sai do seu lugar e traga no altar do Senhor o seu dízimo, a sua oferta, com alegria, em nome de Jesus. Se você quiser também, tem a oportunidade de fazer online, você que está nos assistindo. Quem que é? Fernanda. Tá. Aleluia, glória a Deus. Amém. Irmãos, só o recadinho, depois nós vamos orar e encerrar. O que nós temos aí? Tchan, tchan, tchan. Jantar de casais, olha só, nós estamos aí mais ou menos umas 3, 4 semanas do jantar de casais, e é necessário você fazer a sua reserva ali com a Vanessa, bonitona, que está ali no canto lá, tá bom? Ela vai ficar ali no balcão ali atrás, você não vai deixar de levar a sua esposa ao jantar de casais da igreja, né? E vai ser topíssimo. O jantar desse ano é para superar todos os outros, amém? Então, em nome de Jesus, vai ter também... Eu estou falando algumas coisas que vai ter, por exemplo, o buffet vai ser da Manjericão Risoteria, mas não quer dizer que é só risoto, não, vai ter entrada, vai ter pratos principais, vai ter sobremesa, vai ter
a Musicale vai preparar uma recepção chique ali, vai ter música ao vivo, mas também vai ter algo surpresa da parte deles, algo que acho que nunca teve aqui em Nova Mutum, vai ter no nosso jantar de casais, tá? Também vai ter uma palestra surpresa, tchan, 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 só para os casais, né? E também vai ter lá o Dom Juan. Eu não sei quem sabe quem é o Dom Juan, mas o Dom Juan que nós vamos levar é o Dom Juan Drinks. Drinks gospel, né, irmão? Sem álcool, lógico, né? Então, não vai ser só água e Coca-Cola, não. Vai ser também chique. E está tudo incluso no convite, tá bom? Então, vai ser ali na Casa 15. Mas aonde? Naquele salãozinho, não. Quem não foi no jantar que nós fizemos, a gente espalha as mesas no gramado, em volta da piscina, faz uma decoração top, um negócio romântico. Vai ser legal. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, beleza. Tem mais algum recado, meu jovem? Acho que era só esse, né, para agora. Então tá. Irmãos, eu quero convidar você a ficar de pé, e antes da gente orar, para encerrar, eu quero pedir para você continuar orando pela Diana, que é a esposa do Anderson, não é? Ela é uma querida aqui da igreja, ela fez uma cirurgia na cabeça segunda-feira passada, uma cirurgia grande, né? Mas, para a glória de Deus, ela surpreendeu os médicos, já teve alta na sexta-feira. Só que ela ainda precisa permanecer lá durante uns 10 dias, que é para tirar os pontos, para fazer todo aquele acompanhamento com outros exames, para ver se está tudo certo. Você quer falar? Sim, né? E ela está recuperando bem, então creio que daqui uns 10, 15 dias ela vai estar conosco. Então ela tem que esperar para tirar os pontos e também para fazer os exames sequentes. Nós queremos orar também pelo pai, o seu Vitélio Costa Berber, pai do nosso irmão Lucas, que também foi para o sul, e lá ele teve uma pneumonia, e como também ele é de uma idade avançada, então, não sei como está de ontem para hoje. A última notícia que eu tive ontem é que ele não estava bem, então ele foi para lá, para o sul, para acompanhar o pai dele. Creio que já tem notícias. Tá? Vamos orar também pela cadê o Lucas? Esqueci o nome. Fernanda também, uma amiga dele lá de Goiânia, que teve um aneurisma cerebral, não é isso? E também tem uma criança que está internada em Cuiabá com dengue, que ela chama Ana Beatriz. Então, gostaria que a gente pudesse fazer um momento de oração e orar por essas pessoas em nome de Jesus. Depois nós vamos orar encerrando, abençoando os dízimos e as ofertas. Mas antes eu quero perguntar para vocês, quem foi abençoado nessa manhã? Dá glória a Deus. Tem várias formas de você abençoar alguém nessa noite. A missionária Vânia vai estar conosco só hoje à noite. Amanhã cedo ela já vai voltar embora para Juiz de Fora, não é? Então, se não for muito para você voltar no culto da noite, volta. De repente tem alguém que você ama, que você precisa pegar pela mão, que você só falar para ela, vai no culto que vai ser bênção, de repente não é o suficiente. De repente vai ter alguém que você vai precisar pegar pela mão e falar, eu vou lá com você, eu já fui no culto da manhã. Você já fez o seu compromisso com Deus, mas de repente Deus quer algo mais de você, quer abençoar alguém através de você. Amém? Então, ore para Deus, vê quem é que Deus está te incomodando de você pegar pela mão e trazer no culto da noite, em nome de Jesus. Talvez você convidou alguém para ir na exposição, talvez você convidou alguém para ir no aniversário, que tal você convidar alguém para vir na casa de Deus? E talvez, né, a dose dupla é para você mesmo, como diz a pastora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra, fala, eu recebo em nome de Jesus. Então vamos orar. Pai, nós queremos apresentar todas essas pessoas com as quais nós falamos aqui nessa manhã, que precisam, Senhor Jesus, de um toque do Senhor. Precisam, Senhor Jesus, da força que vem do Senhor. Precisam que o Senhor use os anjos, que o Senhor use os médicos, que o Senhor use os enfermeiros, que o Senhor use quem for necessário, Deus, para abençoar a Fernanda, para abençoar o seu Vitélio, para abençoar a Ana Beatriz, para abençoar a Diana, Deus, e todos aqueles, Deus, familiares dos nossos irmãos aqui, que podem estar enfermos nos seus lares, nas suas casas, precisando de restauração, precisando de saúde, precisando de uma força que vem do Senhor. Por isso, Deus, nessa manhã, nós clamamos, Deus, apresentamos essas vidas preciosas ao Senhor, e pedimos, Deus, nós não podemos, nem queremos te ensinar a trabalhar, mas sabemos, Deus, que nada é impossível para ti.
Por isso, Deus, opera o milagre, restaura todas essas vidas, não porque nós oramos, mas para que o teu nome seja glorificado. Deus, apresentamos também diante do Senhor todos os dízimos e ofertas que foram trazidas de maneira voluntária até a tua casa. Apresentamos a Ti, pedimos que o Senhor abençoe para que haja multiplicação e dessa forma esse ministério consiga realizar tudo aquilo que o Senhor determinou a nós. Quero pedir que o Senhor abençoe aqueles que estão nos seus lares, que o Senhor leve em segurança aqueles que aqui estão e que o Teu grande amor, que a comunhão consoladora do Espírito Santo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todo o povo de Deus hoje para sempre. Todos digam: glória a Deus, que essa semana seja uma semana de resposta de oração para a sua vida. Amém? Eu quero convidar você a orar também todas as terças-feiras de madrugada conosco. De repente Deus está pedindo para você algo mais, faça um algo extra, tá? Vem aqui, chega aqui, fica meia hora, fica uma hora, fica a manhã toda, faça o que você quiser, mas faz alguma coisa diferente. Não seja também um cristão só domingueiro, frequente as células, né? Venha no culto de ensino